Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e já vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Oi, estamos nós aqui de novo e com muito prazer. É sempre bom para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, estar aqui e desfrutar da sua companhia, da sua amizade, da sua presença. E é claro que eu não posso deixar de, nessa hora ali, desejar muitas felicidades nesse novo ano. Que 2022 seja de muitas bênçãos, muitas alegrias, conquistas, realizações para você e para a sua querida família. Eu acho até que eu já disse isso aqui outra vez, deve ter sido ano passado. Um dia cumprimentei alguém e desejei um feliz ano novo e a pessoa me disse, olha, desculpa aí, mas eu não estou nessa vibe aí não. Eu disse, mas como assim? Ele me disse, a gente fica desejando feliz ano novo uns para os outros e tal, nessa empolgação toda, mas depois só vem problema, só vem bronca, só vem encrenca. Então eu não estou nessa aí de feliz ano novo, não. Eu sei que o negócio não vai ser fácil, como o ano passado. E eu pensei, Jesus, misericórdia, quanto pessimismo, quanto desespero. Realmente a gente não pode se iludir nesse mundo, problemas existem e seguirão existindo. Mas, ei, espera aí, vamos ser otimistas, vamos olhar para o futuro com esperança. Qual o problema de desejar felicidades, bênçãos, alegrias, conquistas e realizações para as pessoas que a gente ama? Ninguém está iludido pensando que esse mundo de uma hora para outra vira um mar de rosas, claro que não. O mar de rosas virá, mas isso depois que nosso Senhor em glória se manifestar para buscar a sua igreja. Por enquanto, a gente sabe que aqui a gente passa momentos de alegrias e de tristezas, de realizações e frustrações. Mas vamos para frente, vamos com otimismo na certeza de que a bênção do Senhor está sobre nós.
E assim, o programa A Voz da Profecia já está no ar. Se você se desanimou, se o dia nem foi tão bom, se parece que a situação não tem mais jeito, se você até se cansou de esperar por algo melhor, pense um pouco além desse instante, pense nas bênçãos que recebeu. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu. Conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou. Conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte com gratidão. Se alguns dias são duros demais, se o sono demora a chegar, se você procura respostas e não encontra, não pense que isso é o fim. Não desista tão cedo assim. Pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não cai uma lágrima sem que Ele não saiba. Nele há poder pra curar sua alma. O futuro está em suas mãos. Ele é o dono do seu coração. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou. Conte as vezes que você respirou. Conte as vezes que você já sorriu. Conte as bênçãos, muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou. Conte as vezes que alguém o abraçou. Conte as bênçãos, conte na sua mão. Conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora, conte agora, conte agora, conte agora, mas conte com gratidão, com gratidão. Bom, meu nome é Ana,
Passei mais de 30 anos para aprender a ler. E meu sonho era aprender a ler para mostrar às pessoas, dentro da Bíblia, a volta do Senhor. Eu queria muito falar para as pessoas que Jesus está voltando. Estudei em várias escolas, nunca aprendi a ler. Minha irmã me colocava na escola particular, às vezes ela brigava comigo, mas eu acho que não era o momento. Eu dizia, meu Deus, eu queria tanto aprender a ler. Aí escutava o culto e ia embora. Aí ficava só com a Bíblia, só com a vontade. Aí a minha cunhada, ela sabia ler. Eu não deixava ela fazer nada. Eu falava, ô Merinha, vem aqui onde eu estou, por favor, pega a Bíblia e lê para mim. Aí eu digo, mulher, aí eu dizia assim, lê Apocalipse, que eu sempre fui apaixonada por Apocalipse. Porque assim me chamava a atenção da volta de Jesus, tá entendendo? Aí tudo que ela lia, eu sabia que era verdade, mesmo sem eu ler, mas eu acreditava. Aí pronto, foi assim, né, que eu comecei, aí ela não tinha paz comigo. E assim, agradeço primeiramente a Deus e a ela, entendeu? Por conta dela, assim, falar muito da palavra, às vezes ela deixava o que fazer para vir ler a Bíblia para mim. Aí tinha uma irmã Alba. Aí eu conversando com ela, aí eu falei, irmã, eu tenho tanta vontade de ler. Assim, eu não sei explicar. Aí ela disse, eu vou te dar uma Bíblia. Aí me deu a Bíblia infantil. Inclusivemente, vocês não olham, faz muitos anos que eu tenho ela aqui, as folhinhas dela. Aí eu comecei a ler nessa Bíblia, né? Comecei a ler nela. Aí o que me chamou a atenção foi a história de José do Egito. Aí quando os irmãos venderam ele, né? Aí eu digo, meu Deus, eu não entendi, eu só ficava olhando para as imagens, mas eu não conseguia. Eu digo, eu quero saber o que é que eles estão falando, o que é que eles estão dizendo. Aí foi onde eu comecei a soletrar. Quando eu percebi que eu estava lendo, que aquela figurinha ali que estava ali, eu estava sabendo o que eu estava vendo e o que eu estava lendo, foi inexplicável. Eu parei assim, eu digo, meu Deus, hoje se alguém chegasse para mim e me desse assim, tudo desse mundo para mim, desistir do que eu estou sabendo agora, e eu disse assim, obrigado, Senhor. E a minha primeira coisa foi me ajoelhar, dizer, Senhor, porque o Senhor me ensinou que ninguém nunca me ensinou. Eis que venho com as nuvens e todos os olhos verá, até quantos. Eu queria aprender a palavra de Deus porque assim eu sentia desejo de ir nas portas, pegar a Bíblia e ler para as pessoas e explicar. Eu não só queria entregar só o folheto, na verdade. Na verdade, eu queria entregar o folheto e eu queria perguntar às pessoas, como eu fiz muitas vezes, se elas tinham uns 2 minutos para me ler pelo menos um versículo para elas. Aí meu desejo era esse. E graças a Deus foi realizado. Então, para que onde eu esteja vós também. Amém, moça? Amém. Quando eu tenho a chance de falar para alguém hoje, eu falo sempre isso. Jesus está voltando. Quanta diferença faz em nossa vida quando essa mensagem bendita, relacionada à segunda vinda de Cristo, a esse mundo em glória para buscar os seus filhos, quando essa mensagem chega à nossa mente, alcança nosso coração, quanta diferença faz em nossa vida, não é? Em Deus nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. E há sim um destino, há um futuro glorioso para aqueles que confiam no Senhor. Eu disse isso tanto durante esse ano de 2021 e vou seguir dizendo em 2022 que o bem vencerá o mal, a alegria vencerá a tristeza, os sorrisos vencerão as lágrimas, a vida vencerá a morte, a saúde vencerá a doença, porque o Senhor é fiel, foi Ele quem prometeu e assim será. Que você também possa
com todo o seu coração, com toda a sua alma e suas forças, aguardar com grande expectativa esse dia bendito da manifestação do Senhor, porque aquele que vem, virá e não tardará. Mas até que ele venha, eu convido você a estudar a Bíblia. E eu tenho aqui um presente para você, que está nas minhas mãos, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Eu tenho o prazer de ser o apresentador desse material. E tudo isso aqui foi feito com oração, com estudo, pedindo a direção e a condução do Senhor, e várias pessoas me ajudaram na elaboração e na apresentação desse material, e eu estou muito feliz de poder trazê-lo a você como um presente. Se quiser tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda, tá bom? O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente em dia útil e horário comercial. Outra opção é você pedir o DVD através do WhatsApp. Esse número que você vê aí na sua tela, faça contato com a gente, nós vamos retornar o seu contato, anotar os seus dados, seu endereço e vamos lhe enviar esse presente. São 15 temas, todos eles baseados em ensinos do apóstolo Paulo, para iluminar seus caminhos, sua vida, para que você tenha um novo ano aí muito feliz e muito abençoado com a direção do Senhor. Intervalo rapidinho, mas você não me deixa. Você esteve comigo o ano inteiro, não foi? Eu sei que tem muita gente que acompanhou o programa durante todo o ano e eu sei que hoje você também vai acompanhar, por isso você não vai desligar a TV, não vai mudar de canal, vai ficar aí na boa e eu já volto. Que bom estar mais uma vez com você aqui no programa A Voz da Profecia. E olha, antes de orarmos e começarmos a reflexão bíblica, eu quero lhe informar que a partir do próximo programa, nós vamos iniciar aqui uma nova série no programa A Voz da Profecia. A série Gente como a Gente. Vamos pensar em diversos personagens bíblicos ao longo desse novo ano. Alguns que têm assim muita história registrada na Bíblia, outros não temos muita informação a respeito deles. Uns acertaram, outros erraram, outros lá e cá, enfim. Vamos tirar lições da vida desses personagens bíblicos, tanto em relação aos acertos como aos erros deles. Tudo isso com o propósito, é claro, de nós crescermos em nossa experiência com Deus, em nossa fidelidade ao Senhor. Então você está convidado já para a nova série no programa A Voz da Profecia, a partir da próxima semana, Gente como a Gente. E eu convido você também, é claro, para você nos acompanhar em nossas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Acompanhe aí as nossas postagens e faça seus comentários, dê aí o seu like, se é que você está curtindo mesmo, tá bom? A gente tem prazer de interagir com você também aí por meio das nossas redes sociais. Por isso, fica o convite para você ser seguidor da Voz da Profecia, aí seja no Instagram ou no Facebook. Vamos orar agora então? Pense em Deus comigo. Pai querido, te peço por tua graça, ilumina-me, Senhor, para que a tua mensagem possa chegar a todos os teus filhinhos e ser recebida com alegria e que assim o Senhor renove a nossa bendita esperança e que a tua segunda vinda a este mundo para buscar a tua igreja seja de fato a nossa grande expectativa. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero, antes de ler a Bíblia, eu me lembrei aqui de outro detalhe. Eu quero dizer aqui palavras de gratidão a todos que ajudam a fazer, a acontecer o programa A Voz da Profecia. É verdade que, normalmente, além das pessoas que apresentam seus testemunhos aqui durante os programas, você me vê em todos os programas e vê o Quarteto Arautos do Rei, mas olha, tem muito mais gente trabalhando para que esse programa aconteça. Eu vou evitar de mencionar nomes, até porque eu não vou me lembrar do nome de todos, mas fica aqui uma gratidão muito sincera a todos que trabalham nos bastidores, para que o programa A Voz da Profecia aconteça e possa chegar até você. Deus abençoe todos esses, quase todos eles são jovens, bem jovens,
mas são jovens tremendamente talentosos e comprometidos com a obra de Deus, fazem o seu melhor. Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Finda-se um novo ano. Aliás, finda-se o velho ano, né? E começa o novo. Peraí, o novo nem começou, a gente já está querendo acabar. Se bem que o tempo anda passando ligeiro demais, não é? Que coisa. Mas a verdade é que está se findando, né? Um ano está começando o outro. E a minha pergunta para você é essa. Você já viu aí no título do sermão qual é a sua maior expectativa, qual é a sua grande expectativa para o novo ano? Qual é a sua maior expectativa em relação ao futuro? O que você mais deseja, o que você mais sonha para o futuro? Seria saúde ou como a gente está precisando, não é? Depois desses 2 anos aí, 2020, 2021, de pandemia, o que a gente mais quer é que, de fato, essa pandemia acabe por completo e que nós fiquemos livres desse mal, porque ter saúde é essencial para a gente não só viver, mas para ter qualidade de vida. O que você mais quer? Saúde? Talvez alguém esteja aí desempregado e há tanta gente desempregada por esse país e pelo mundo, e de repente você está me assistindo aí e pense assim, não, o que eu mais preciso é de um emprego, de uma ocupação, para que eu tenha uma renda e possa me manter a minha família. O que você mais sonha para 2022? Talvez se casar? Legal. Tem gente aí que está namorando, pensando seriamente em casamento, está noivo, e você está na expectativa do seu casamento, ou quem sabe nem namorado ou namorada você tem ainda, mas você colocou na cabeça e no coração que 2022 é o ano. Você vai achar seu príncipe, sua princesa, ou tomara que seja, e que seja para a sua felicidade. Ter filhos em 2022, essa é a maior expectativa, é o maior sonho. Talvez conseguir comprar uma casa, financiar uma casa, aposentar-se. Está chegando a hora da aposentadoria, você vê com grande expectativa isso, ou você está estudando e esse é o ano da sua formatura, ou você talvez pense em especializar-se aí na sua área profissional, você talvez pense em juntar um bom dinheiro e ter uma grana aí aplicada, essa é a ideia. Ser um profissional valorizado, respeitado, ter um nome assim que seja forte no seu contexto aí de trabalho, no seu contexto profissional. Veja, todos esses itens, eles, é claro, têm o seu valor. No entanto, para nós cristãos que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, há uma que deve ser a nossa maior expectativa, nossa grande expectativa, uma esperança dominante, um propósito soberano na vida de cada filho de Deus. Eu estou pensando num homem citado na Bíblia, e pouco a Bíblia fala a respeito dele, mas a sua maior expectativa estava relacionada à promessa divina de abençoar o seu povo com a vinda do Messias, com a vinda do Salvador. Vamos ao Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2. Confira aí na sua Bíblia. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 25 a 32. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Está escrito assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Conforme você ouviu, o texto está fazendo referência a um homem chamado Simeão, e é dito que ele era justo e piedoso.
e esperava a consolação de Israel. Esta frase, esperava a consolação de Israel, na verdade, a consolação de Israel fazia parte de uma oração judaica. Seria mais ou menos dizer assim: Senhor, que eu possa ver a consolação de Israel. Isto é, que eu viva para ver o Messias. Muitos tinham no coração essa expectativa, ver a consolação de Israel, ou seja, encontrar-se com o Messias. E conforme nós lemos no texto bíblico, a palavra diz que o Espírito Santo estava com Simeão. Ele era um homem temente a Deus, profundamente consagrado ao Senhor, e ele havia recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, antes de ver o Messias, antes de ver o ungido, o Salvador. E aí, certo dia, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo exatamente no momento quando José e Maria levavam o menino Jesus recém-nascido ao templo para ser apresentado ali, a fim de que o sacerdote orasse sobre o menino e o abençoasse. E então, quando Simeão está no templo e Maria e José chegam com o menino Jesus, o Espírito Santo mostra para Simeão de que aquele era o Messias. E aí a Bíblia diz que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você percebe que essas palavras de Simeão, elas se constituem em realidade num grito, num brado de louvor, de gratidão a Deus, de alegria, de libertação, porque Simeão viveu em função de uma esperança dominante. E agora ele vê o seu sonho realizar-se. A esperança de Simeão está se materializando diante dos seus olhos, nos seus braços. Por isso que ele diz assim: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos, ele diz, já viram a tua salvação. Ele realizou o grande objetivo de sua vida. Ele viveu para ver o Salvador. E ele se encontrou com Cristo, ele se encontrou com a salvação antes de encontrar-se com a morte. A expectativa de Simeão era diferente da maioria das pessoas. Sua grande prioridade na vida não era um sonho pessoal ou um sonho material. Ele tinha um anseio maior. Simeão vivia para ver aquilo que Deus realizaria, algo novo, verdadeiro, infinitamente melhor. Simeão viveu para testemunhar a realização da promessa divina quanto à vinda do Messias, o Salvador. Eu volto a perguntar a você, e é claro, isso é para a gente refletir: qual é a sua maior expectativa? Qual é o seu maior sonho? Qual é a sua esperança dominante para esse novo ano, para o futuro? Sabe, quando o texto aqui diz que Simeão era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, algo curioso é que essa palavra consolação, no Evangelho de Lucas, ela só aparece 2 vezes. Uma é que Simeão esperava a consolação de Israel. E a outra está aqui pertinho, eu vou ler para você. Lucas, no capítulo 6, Lucas, capítulo 6, verso 24. É a segunda vez, e somente nessas 2 vezes, é que Lucas usa essa palavra consolação no seu evangelho. E olha o que está escrito, Lucas 6, 24. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. A mensagem é clara. Todos os que se realizam nas coisas do presente, eles já têm aqui a sua consolação. E eles não podem esperar nada mais vindo de Deus.
as pequenas e falsas consolações, elas nos excluem do real e verdadeiro consolo. Aquelas pessoas que são ricas, diz Lucas, mas que têm na sua riqueza a sua segurança, que têm o seu coração preso apenas às coisas materiais, elas já receberam a sua consolação, elas não podem esperar nada mais que venha de Deus. Bom, é claro que isso não significa que, porque nós aguardamos Cristo, né? Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo a esse mundo, essa é a nossa maior expectativa, não significa que por isso nós vamos deixar de trabalhar, de investir, de empreender, de estudar. Claro que não. Outro dia, lendo um texto do pastor Amin Rodor, que é um escritor, teólogo, professor, ele diz assim: a fé no retorno de Cristo equivale a possuir o futuro sem alienação do presente. Aqueles que estão comprometidos com as coisas de cima, eles se tornam verdadeiramente comprometidos com as coisas legítimas daqui de baixo. Porém, se a expectativa da segunda vinda de Cristo não modifica de forma real e prática a nossa vida, nossas prioridades, interesses, escolhas, nossos planos, valores, nossa ética, nossa conduta, se essa expectativa da segunda vinda de Cristo não faz essa mudança em nossa vida, então, na verdade, isso não passa de uma mera abstração mental, um momentâneo escapismo da realidade. Observe uma coisa, o sacerdote que recebeu o menino Jesus lá no templo, que orou por ele, que o apresentou no templo, que realizou a cerimônia de apresentação do menino Jesus, o sacerdote que recebeu Cristo não o reconheceu. Certamente este homem, esse líder religioso, ele conhecia a profecia, mas ele não andava na luz de Deus, não era sincero. Seus olhos espirituais estavam completamente cegos quando esteve face a face com o Cristo, a luz da vida. Que triste isso, não é? Mas eu louvo a Deus, porque apesar da cegueira espiritual do sacerdote, um outro homem, ainda que simples, provavelmente muito simples, porém espiritual, ele enxergou com os olhos da fé e recebeu a revelação do Espírito Santo e entendeu que verdadeiramente Jesus era o Cristo, era o Messias, o Salvador. Ao nós iniciarmos um novo ano, clamemos a Deus que nos conceda o dom da fé, uma fé que seja assim genuína e inabalável, confiança para valer em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, para que nós sejamos como Simeão, pessoas espirituais, movidas por uma esperança dominante, que nossa maior expectativa como filhos de Deus e cristãos seja a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque esse, sem dúvida, será o maior acontecimento da história. O dia quando o bem vencerá o mal em definitivo, o dia quando Deus estabelecerá o seu eterno reino de glória e Ele nos livrará não apenas da culpa do pecado ou da força do pecado, mas o Senhor há de nos livrar até mesmo da presença do pecado. Aquele que hoje está guiando sua igreja que por Ele foi justificada, foi perdoada, e que agora por Ele está sendo santificada, há de ser glorificada no dia da segunda vinda de Cristo. Oh, sim, por isso que a segunda vinda de Jesus a esse mundo é a nossa maior expectativa, é a nossa esperança dominante. Que isto seja real na sua vida, por todos os dias desse novo ano, e, na verdade, por todos os seus dias nesse mundo. No programa anterior, eu concluí o programa e a mensagem pensando um pouquinho na carta aos Hebreus. E eu quero voltar a essa carta que é magnífica e pensar com você um pouco, especialmente nos últimos capítulos, nas últimas partes da carta aos Hebreus. Você sabe que o capítulo 11 é a chamada galeria dos heróis da fé. O autor de Hebreus começa o capítulo 11 primeiro definindo a fé.
E ele diz assim, Hebreus 11, verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sempre que eu leio esse verso aqui, eu me lembro do programa Além dos Fatos. Um pouco de saudosismo aqui. Você que acompanhava o programa Além dos Fatos há alguns anos, certamente se lembra que eu sempre no final do programa mencionava esse verso. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso aqui é a definição da fé. E depois de apresentar essa definição da fé, o autor de Hebreus mostra como a fé se comporta na vida real. A fé é exemplificada. E vários homens e mulheres são mencionados no capítulo. Eram pessoas comuns, como eu e você, mas que viveram de um modo extraordinário. O autor de Hebreus chega a dizer que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Porque, como eu disse no programa anterior, eles estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Aliás, estas, inclusive, são palavras de Jesus. Ele diz que os seus filhos estão no mundo, mas não são do mundo. Porque quando você se converte a Cristo, quando você conscientemente passa a andar nos caminhos de Deus, você passa a ter uma visão da vida diferente da sua visão anterior. Você vê o mundo com os olhos de Deus. E vendo o mundo com os olhos de Deus, você compreende que esse não é o seu lar definitivo. Essa não é a nossa casa. Nós não fomos criados para vivermos nessa atual conjuntura, nessa realidade presente de alienação de Deus, um mundo apodrecido pelo pecado, um mundo cheio de injustiça, de sofrimento, de maldade, um mundo depravado e perdido, não. Quando você se converte ao Senhor e passa a ter a visão de Deus, você compreende que esse mundo vai de mal a pior. Você não se acomoda com esse mundo, porque o Espírito de Deus coloca em nosso coração e em nossa mente uma outra visão de um mundo incomparavelmente melhor, onde o mal não reina, pelo contrário, o mal nem sequer existe. Esse é o sonho de Deus para você e para mim. Por isso que o autor de Hebreus diz que o mundo não era digno daqueles homens, porque apesar de estarem no mundo, eles não eram do mundo. O desejo deles era viver com Deus, uma vida infinitamente diferente dessa realidade de um mundo separado, alienado de Deus. Porque esse mundo só vê e valoriza aquilo que os olhos enxergam, mas aqueles que amam a Deus, eles veem com os olhos da fé. Esse mundo só valoriza aquilo que as nossas mãos tocam, mas os filhos de Deus, eles veem além, eles têm essa visão da fé, uma visão ilimitada. Está escrito aqui que eles não viram o cumprimento das promessas feitas por Deus para eles, mas eles creram. Por isso esses antigos mencionados aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, eles viveram com esperança e eles morreram em paz. Eles tornaram a esperança realidade. Eles puderam andar vendo o que não podia ser visto, de tal forma que o invisível tornou-se real. Eles aspiravam, está escrito aqui, uma pátria superior. Eles aspiravam à pátria celestial. Eles viveram movidos pela expectativa de algo melhor, movidos por uma esperança superior. E eu quero terminar o programa de hoje lendo os 3 primeiros versos do capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. E esse eu penso que é o grande desafio para você e para mim nesse novo ano. Em síntese é assim, dizer não ao pecado e sim para Cristo, perseverando no caminho do Senhor. Quer ver o texto? Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Portanto, também nós, é que no capítulo anterior, no 11, como eu disse, são mencionados homens e mulheres dos tempos do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus. Então agora é dito, portanto, também nós que vivemos na era cristã, nós, filhos de Deus na atualidade, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, considerando que esses que nos antecederam foram tão fiéis a Deus e venceram, vamos nos livrar, está escrito, de todo o peso do pecado que tão de perto nos assedia, que tão perto de nós está. Vamos vencer o pecado, essa é a mensagem. Vamos nos livrar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. A primeira parte do conselho é essa: livrando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, procura se apegar a nós. Vamos nos livrar disso. Vamos abandonar o pecado, meu amigo, minha amiga, creia nisso. Pecado e cristianismo não se harmonizam, pelo contrário, são antagônicos, são contrários entre si. Assim como luz e trevas não se harmonizam, assim também pecado e cristianismo, eles são contrários entre si. Deus nos chamou para uma vida de santidade, e é isso que Deus espera da sua igreja. Mas ouça que, eu já lhe disse isso antes, santidade é muito mais do que aquilo que Deus espera de sua igreja. Santidade é aquilo que Deus oferece para os seus filhos. Quanto mais você e eu andarmos junto daquele que é santo, então mais santificados nós seremos, mais santidade se verificará em nossa vida. Porque quanto mais você anda com Cristo, mais você é influenciado por Cristo e o seu caráter é transformado à semelhança do caráter de Jesus. Ei, é impossível andar verdadeiramente com Cristo e perseverar andando com Ele e seguir amando o pecado e praticando o pecado. Aqueles que se consideram cristãos, porém permanecem no pecado e do pecado não querem sair, estão iludidos quanto ao seu real cristianismo. Você compreende isso? É por isso que está escrito aqui, vamos deixar todo o pecado que tão de perto nos rodeia. E a segunda parte do conselho diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a gente abandona o pecado e corre na direção de Deus, até porque quanto mais você corre na direção de Deus, mais longe você fica do pecado. A melhor maneira de vencer o pecado não é simplesmente lutar contra ele, mas esforçar-se para seguir na direção de Deus, porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós não pecamos, na presença do Senhor é impossível pecar. O grande segredo da vitória na vida cristã é não se afastar do Senhor. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora sim, a gente corre olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque a nossa vitória vem dele, o poder vem dele. Por isso a mensagem, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Nesse novo ano, não dê apenas uma olhadinha para Jesus uma vez ou outra. O chamado não é para dar uma piscadinha assim para ele uma vez ou outra. O chamado aqui é para olhar firmemente para ele, encará-lo face a face, dia a dia, todos os dias. Não tire seus olhos de Jesus, essa é a mensagem. Olhe firmemente para Jesus, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Significa que foi Ele quem nos trouxe para os seus caminhos, quem nos atraiu para si, e é Ele quem vai nos levar até a vitória completa, plena e definitiva. Ele é o autor e consumador da fé. A nossa vitória começa nele e se conclui nele, tudo nele, por Ele e para Ele.
por isso olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, passou pela vergonha. Você sabe o quanto ele foi humilhado, o quanto ele sofreu por minha causa e por sua causa. Olha firmemente, diz o autor de Hebreus, para Jesus, autor e consumador de nossa fé, aquele que venceu e que hoje está à direita do Pai, intercede por nós, Ele nos dará a vitória dele será nossa. Se você olhar para Jesus, o campeão, o vencedor, você também vai vencer, como Jesus venceu, mas para isso a gente tem que olhar para Ele. Até porque se nós tirarmos nossos olhos dele, certamente nós nos desanimaremos, nos perderemos, nós nos atrapalharemos neste mundo tão confuso, tão perigoso e tão maldoso. Em nome de Jesus, olhe firmemente para o Senhor. E que esse novo ano seja de lutas, claro que será, a gente não se ilude, mas que seja também de muitas vitórias, de muito crescimento, de muito fortalecimento na sua caminhada com o Senhor. Ok, já chegou a hora da música. E o quarteto já está pronto para cantar, e essa música renova a nossa esperança de que, apesar das dificuldades vividas no ano que se finda, Deus nos dá um novo ano e Deus nos dá a oportunidade de vivermos tudo novo, porque Deus pode fazer tudo novo de novo. Ouça agora, Arautos do Rei. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer,
a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Quanto conforto vem ao nosso coração, sabendo que não há caso perdido para Deus. Ninguém, aos olhos de Deus, foi tão longe que não possa voltar, desde que queira voltar. Quando o pecador se volta para Deus, percebe que Deus já estava esperando. Os braços de Deus já estavam abertos. E Deus não apenas nos recebe e nos perdoa, mas Ele também nos restaura. Como cantou o quarteto, Deus faz tudo novo de novo, porque Ele é maravilhoso. Em nome de Jesus, não perca a sua esperança. Talvez eu esteja falando agora para alguém que andou nos caminhos de Deus, porém se desviou. E nesse último ano aí, talvez você tenha feito muitas besteiras, deu muitas cabeçadas, andou por caminhos que não deveria ter andado, quebrou a cara, como a gente diz. Eu lhe peço em nome de Jesus, volte logo para o Senhor e creia, os seus braços estão abertos, completamente abertos para você. Deus recebe você, Deus perdoa você porque Ele ama você. E como já disse, mais que isso, Deus lhe dá vitória, Deus lhe restaura. Deus pode fazer tudo novo de novo, porque Ele tem poder para isso. Tudo o que Ele precisa é da sua vontade, da sua submissão, da sua decisão de andar nos caminhos dEle, de se entregar a Ele. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde nesse novo ano e que Ele restaure no seu coração essa maior expectativa, essa grande expectativa, a certeza de que aquele que vem virá e não tardará, e que esta certeza não traga pânico, medo, desespero ao seu coração, pelo contrário, lhe traga alegria, lhe traga paz e esperança. Vamos orar ao Senhor? Pensa em Deus comigo agora. Pai querido, nós te glorificamos por esse momento sublime. E nesta hora, Senhor, nós nos lançamos nas tuas mãos, com nosso coração agradecido por todas as bênçãos recebidas no ano que se finda, e renovando o nosso desejo e nossa decisão de estarmos nas tuas mãos, Senhor, para que, a despeito das lutas que virão, o Senhor nos dê vitórias, sobretudo vitórias espirituais, para que jamais nos afastemos de ti. Alimenta em nosso coração, Senhor, nossa grande e maior expectativa. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que bom, graças a Deus, assim nós findamos nossos programas, nossos encontros no ano de 2021, mas já fica marcado para a próxima semana estarmos juntos outra vez. E como já lhe disse, nós vamos iniciar a série Gente como a Gente, baseada em personagens bíblicos.
Será uma alegria e um prazer ter a sua companhia nesse novo ano. Muitas bênçãos, feliz ano novo, a gente se vê, um abraço, tchau.